importância de se conhecer uma reação química balanceada? Para que isso serve? Qual a finalidade disso? Se você trabalha numa indústria, se você pensa nisso, isso é muito importante. Sabe por quê? Vem comigo que eu vou te explicar. Salve galera, Thiagão na área mais uma vez. E hoje vamos falar de estequiometria. Não precisa arrepiar aí não, gente. Estequiometria é muito fácil, é muito tranquilo. E eu vou passar para vocês agora dicas muito importantes para se resolver esse tipo de exercício. Você sabe muito bem que não tem muita teoria sobre o assunto. É o cálculo das quantidades das substâncias químicas que participam do processo. Então nós temos que aprender as técnicas para fazer esse cálculo, tá certo? E eu separei aqui para vocês 5 passos importantíssimos para você seguir passo a passo e conseguir ter sucesso no seu cálculo. Se você já tiver um conhecimento bem evoluído, você não precisa seguir ele, mas ele vai servir de base para você ir praticando nos exercícios. Bom, primeiro, se é estequiometria, tem reação química na parada. Se tem reação química, não pode esquecer que ela tem que ser balanceada e não pode esquecer que ela mostra quantos mols tem de cada substância, tá certo? Por isso que eu coloquei como primeiro passo, ó, montar a reação. Normalmente, questões de primeira fase de vestibulares já te informa, já te dá a reação montada. Quando é segunda fase, normalmente não. Então você tem que saber ler o enunciado e identificar o que é reagente e o que é produto. Lembra disso? Reagente é o que está no início da reação, produto é o que está no final. Então coloquei aqui como primeiro passo montar a reação. Segundo passo, que é fundamental, a reação tem que estar balanceada e é mols de reagente, mols de produto na brincadeira, tá certo? Depois, destacar compostos. Teremos algumas reações químicas que ela pode ter 4, 5, 6 participantes, mas você não vai usar todos eles. O composto, o exercício que vai te indicar que composto você tem que usar. Por isso que eu coloquei aqui destacar os compostos. E quando você destaca ele, o mais importante é descobrir a relação que existe entre eles. Quantos mols para quantos mols. Por isso que é necessário o balanceamento da reação. Quarto passo é converter as unidades. Por que converter as unidades? Sempre nós temos, a partir da reação balanceada, quantos mols tem de cada substância. Mas o exercício vai brincar com você aqui nessa parte. Ele pode perguntar de massa, ele pode perguntar de moléculas, pode perguntar de volume. Então você vai adequar os seus cálculos de acordo com a unidade que ele pede. E é aquela utilização do mol, igual temos naquela aula anterior. Eu não posso esquecer que um mol equivale à massa molar da substância. Massa molar é aquela que eu pego a fórmula, pego a massa de cada átomo e vou somando de acordo com a quantidade de átomos que tem nessa molécula, tá certo? E o 6 vezes 10 a 23. 1 mol, massa molar, 6 vezes 10 a 23. Então depende de que unidade que o exercício vai destacar pra gente. Depois que você adequou as unidades, queridões, só fazer os cálculos. Regra de 3 na área, tá certo? Então vamos lá, coloquei um exemplo aqui, ó, muito recorrente. Queima de etanol, combustível muito utilizado, cai muito em termoquímica, os vestibulares adoram esse combustível, e nós também, né? Bom, considera a reação de combustão do etanol. Tá vendo que nesse exercício eu não tenho a reação? Só que você, a partir de agora, tem que saber o que significa isso, uma reação de combustão. Sempre eu tenho um combustível, preciso de um comburente, e quando eu tenho um combustível orgânico, que é o caso do etanol, a sua combustão produzirá gás carbônico e água. Você precisa ter isso em mente, tá certo? O etanol é o C2H5OH, ok? Preciso do gás oxigênio no reagente, e os seus produtos serão gás carbônico e água. Tiago, como é que eu vou fazer isso? Galera, só de falar que é combustão, você tem que saber essa parte, ó. Gás oxigênio no reagente, gás carbônico e água no produto, ok? Então fizemos o primeiro passo, montamos a reação. Agora, o balanceamento da reação. Lembra da dica do balanceamento? Começa pelo átomo que está presente em apenas uma substância do reagente e uma substância do produto. É o que acontece com o carbono. Tenho 2 aqui. Aqui eu só tenho 1, então eu vou precisar de 2 mols de gás carbônico. Lembre-se que como eu me baseei nessa molécula, eu não posso mudar a quantidade dela. Coloca esse 1zinho para você não cometer nenhum erro, nenhum equívoco, tá certo? Depois passo para o hidrogênio. 5 aqui mais 1 aqui, 6 no reagente. Eu só tenho hidrogênio aqui na água e para ficar com 6 átomos, preciso de 3 mols de água. 3 vezes 2, 6. Maravilha? Só falta o gás oxigênio do reagente. Já fixei os coeficientes do produto, então eu vou analisar agora quantos átomos de oxigênio eu tenho no produto. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 1, 3. 4 com 3, 7. Se tem 7 no produto, eu preciso de 7 no reagente.
Gente, olha esse um oxigênio aqui. Já tem um aqui. Para 7 faltam 6. Que número que vezes 2 dá 6? Muito bem, o 3. Maravilha, ó. 1 mol de etanol, 3 mols de gás oxigênio, 2 mols de gás carbônico, 3 mols de água. Não tem 4 participantes dessa reação? Agora eu vou fazer a leitura do enunciado para destacar os compostos em questão. Olha lá. Calcule a massa de gás carbônico. Destaca o gás carbônico, é o CO2. E pela reação eu tenho 2 mols dele. Olha que bonito. 2 mols. Calcule a massa de gás carbônico liberado na queima de 230 gramas do combustível. Ixi, e agora? Quem que é o combustível? Gente, vocês conhecem muito bem essas substâncias. Gás carbônico, perdão, o gás oxigênio, gás carbônico, água. Quem que poderia ser o etanol? Esse aqui, ó. Então, destaca ele. E olha quanto tem dessa substância. 1 mol. Olha que bonito. 1 mol de etanol produz 2 mols de gás carbônico. Tá certo? Mas olha o quarto passo, converter as unidades. Eu tenho mol e mol. Será que a minha questão quer que eu use mol? Não quer, né? Calcule a massa de gás carbônico. Então esse amigo aqui, ó, converter ele em massa. Vou anotar aqui então, o que eu preciso fazer. E o 230 gramas também é unidade de massa. Olha que legal. Então vamos lá, massa molar, gente, você vai consultar, o exercício vai te dar, no seu vestibular tem uma tabela periódica, você consulta a massa do átomo lá. O carbono vale 12, o H vale 1 e o O 16, unidades de massa atômica. Fazendo o cálculo de massa molar do etanol, eu tenho 46 gramas por mol. Como é 1 mol só dele, direto 46. Já o gás carbônico, 1 carbono e 2 oxigênios, sua massa molar é 44. 44 para 1 mol, e aqui eu tenho 2 mols, basta multiplicar por 2. Então eu tenho 88 gramas. Gente, não fiz regra de 3 ainda. Aqui eu separei as unidades, destaquei. Na linha de baixo eu converti. Eu estou adequando as unidades de acordo com o que o exercício me pede. Agora eu vou efetuar o cálculo. Agora eu vou colocar minha pergunta. Calcule a massa de gás carbônico. E a pergunta é o nosso X. Coloca lá embaixo do gás carbônico. A partir de 230 gramas do combustível. Olha que legal. Agora sim eu tenho uma regra de 3 para efetuar. Multiplica em cruz, agora você usa aqueles dots matemáticos que estão transbordando dentro de você, efetua essa regra de 3 e temos aqui uma massa de 220 gramas de gás carbônico sendo liberados. Tá certo, galera? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima.